Vamos seguir aí para a nossa terceira aula sobre os Macabeus. E reflita bem no que eu vou falar. Essa aula vai trazer uma construção a mais para que nós possamos entender os Evangelhos e o Novo Testamento. Muita gente pode perguntar, mas por que vocês estão estudando sobre os Macabeus? Não entendi, Macabeus é Igreja Católica, não é? Ah, mas jovem, respire. A história dos Macabeus está muito mais atrelado a respostas que ocorreram no momento do silêncio profético, dos 400 anos do silêncio profético, do que você possa imaginar. Quando a gente entende esse período do segundo momento dos 400 anos, está dizendo os últimos 200 anos do silêncio profético, você entende muita coisa do porquê houve o silêncio profético. Começa a clarear, literalmente você abre os teus olhos e mais que isso, abre os teus olhos para entender o silêncio profético e por que Jesus tomou muitas atitudes quando ele falava com muitas pessoas, que alguém pode pensar assim, pô, mas Jesus está sendo grosso. Que isso, cara? Jesus é amor, mas tem hora que ele está mandando fogo e está chamando de... Eu não entendo isso. Quando você entende esse momento da história da humanidade aí e da história da Palestina, você clareia plenamente o que a gente vai estudar daqui a umas 2 semanas na sequência dos evangelhos e as posturas que aquelas pessoas tomaram do começo ao fim. Amém, igreja? Então vamos lá. A gente terminou falando do cerco de Jerusalém, da tomada de Jerusalém, da guerra que aconteceu e da mudança de atitude do Império Seleucida quando estava fazendo o cerco, quando eles desistiram, resolveram retomar outros caminhos por questões internas que haviam acontecido e acabaram deixando Jerusalém para lá, Jerusalém e Israel para lá. Eles fizeram um tratado, um acordo, vamos falar o seguinte, você fica aí dominando, eu continuo sendo dono do território dominado como um todo, mas vocês têm autonomia política e espiritual para fazer o que vocês quiserem. A gente não vai mais manter os decretos que haviam sido feitos, tirando a religião judaica como a principal e colocando o helenismo como um todo, inclusive com a sua religião, atos e costumes, impostos goela abaixo. Vocês querem continuar adorando Yahvé? Podem continuar adorando Yahvé. Então, depois desse fim desse cerco específico, o poder dos Macabeus aumentou muito. Pensa só. Caramba, o Império Seleucida, quem viu a última aula, eu pedi até para depois botar no mapa, para quem não conhecia, o domínio deles era o maior dos territórios dos generais de Alexandre. Então, eles ficaram com a maior parte. Então, era a maior tropa, o maior domínio, a maior força. E eles, entre aspas, né, deixaram isso para barato, meu amigo, os caras ganharam um nome, né? O nome deles cresceram muito. Então a família dos Macabeus tomou uma proporção muito grande junto ao território, até que acontece uma coisa interessante. Em 152 a.C., Jonatas Macabeus é declarado sumo sacerdote de Israel. E aí a gente conversou por isso aqui no final da aula passada, falando, poxa, de que linhagem ele era um sacerdote? O pai dele era sacerdote? Sim, o pai dele era sacerdote. O pai dele era sumo sacerdote? O pai dele não era sumo sacerdote. Por quê? Porque a gente que estuda a Bíblia sabe que existem 2 linhagens diferentes. Existe a linhagem levítica e existe o quê? A linhagem araônica. Então, para tal, precisava ser o quê? Da descendência de Arão. E agora, por questões de força, de poder, de domínio político, e aí você bota tudo num balaio só, o que acontece? Pô, você é o cara, você está defendendo Yahvé, então não tem nada de mais do que você o quê? Pô, tu acha que é o cara mais indicado, vamos colocar ele. E aí vem uma grande reflexão para nós. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque por vezes nós queremos ajudar as coisas. Não é verdade? Quem é a mãe? Aí agora vamos, pausa. Você que está em casa comigo aqui também, pessoal daqui, vamos junto aqui. Quem é a mãe que nunca chegou para a filha ou para o filho e falou, poxa aí, fulana, né? Tão simpática. Aí o filho, homem é meio lerdinho, né? Simpática, ela é simpática. Aí, puxa, tava conversando com a mãe da fulana, cara, ela cozinha muito. Aí, pô, legal, mãe. Né? Que homem é mais lentinho, né?
Nunca fez isso, não? A Patrícia não fez isso, não, porque ela não quer perder nenhum rebento por enquanto. E quando eles começarem a crescer, ocupar muito espaço dentro de casa, comer desesperadamente, aí você começa a querer se livrar deles. Mas já come? Quem é a mãe que nunca tentou dar aquele empurrãozinho? Olha aí, ó. Mas ele tá distraído. Aí, ó, tô falando, ó, já começou aqui. Você que tá em casa tá perdendo aqui. O debate começou fervoroso aqui, entendeu? Houve 2 jab, um cruzado e a luta começou. Os juízes já estão apontando já, porque, ó, tem mãe já beliscando o filho só pelo exemplo do pastor. O pastor nem falou, já deu, ó, Deus falando aí contigo. Então, não é assim. Então, muitas vezes as pessoas tentam, poxa, mas esse é o melhor caminho, vai, né? Tentam induzir. Acontece isso? Sempre. Normal. Pô, eu não estou na dúvida entre a faculdade X e Y, e você chega e dá a sua opinião. Quanto a isso, não há problema. O problema está em você chegar e falar, tem que ser essa, tem que ser essa cadeira, tem que ser essa faculdade. Aí a coisa pode estar sendo um pouco mais complexa. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba querendo tomar um papel que, no fundo, é de Deus. E assim aconteceu. Olharam, é o cara perfeito para o papel. Só que ele não tinha o gabarito correto para isso. Então há uma grande reflexão nisso que eu chamo você. Cuidado, para não querer gabaritar uma pessoa que, no fundo, não é a pessoa certa. Mas aos meus olhos parece tanto. Consulta primeiro. Consulta para não dar uma mancada. Tranquilo? Então, 152, ele é declarado sumo sacerdote e estava como dirigente de Israel. Ok? O que acontece mais à frente? Os Seleucidas, por mais que tivessem recuado, meu amigo, era um território gigante, era uma mega potência naquela época. Então, por mais que eles tivessem aberto mão desse controle de obediência, o que aconteceu? Eles começaram a trabalhar o quê? Na influência. Existem diversas formas de você alcançar o seu objetivo. Primeiro, eles tentaram na força. Deu errado. Os caras são brabo. No Brasil, eu acho que o povo mais brabo é o cearense, né? É o povo mais... Não é não? Mas pelo que eu conheço aí, pelo que eu rodo o Brasil todo, eu acho que o povo que é aquele povo mais determinado, né? O gaúcho também é firme. Hã? Não, no Nordeste é o cearense, com certeza. E aí você chega no Rio Grande do Sul, tem o gaúcho de raiz também, é o chucro ali, aquele... Então eu fico na dúvida no Brasil, eu acho que são os dois estados, né, que têm mais força na sua cultura. E é interessante que são pessoas que estão nos extremos. Reflexivo isso. Então, normalmente quem está no meio está numa zona de conforto. Então, mas quem está nos extremos é que sabe os riscos que estão correndo. Então, essa era uma reflexão. Bom, continuando. Eles tinham uma grande influência. Então, eles tentaram na força. Pegaram um gaúcho, pegaram um cearense pela frente, viu que não dava certo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos continuar de uma forma homeopática. Vamos desistir da nossa estratégia? Não, mas vamos usar uma outra arma. Muitas pessoas acabam fadando, acabam falindo, acabam sendo derrotadas exatamente por isso. Vem uma grande guerra. Aí, na sequência, ganhei. O que ela faz? Abaixa a guarda. E é nessa hora, inclusive, Deus me deu uma ministração para essa igreja, falando exatamente sobre isso algumas semanas atrás. Não lembro, 3, 4, 5 semanas atrás. Deus falou, cuidado, porque você está no momento de guerra, mas a paz está próxima. E aí é que você corre perigo. Foi depois de uma grande vitória que Elias baixou a guarda e aí veio a pancada emocional, onde a seta chegou nele. Eu vou dizer que uma das músicas mais fortes que existem falando exatamente sobre isso é essa música da Ludmilla Ferrer. Tempos de Guerra é o nome da música. Essa música é muito forte mesmo, é muito profunda. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. Então é a hora que você ganhou, aí você baixa a guarda. E aí que vem, de repente, um exército com poder 100, é a hora que você baixa a guarda e vem um com 10, 15, 20% daquele capacete, pum, te derruba. Aí você, eu não entendi, todo mundo, ué, não entendi. Pô, mas o cara enfrentou
Mas era justamente porque foi pego que a gente chama na luta de quê? No contrapé. Quem lembra, quem conhece um pouco de artes marciais, sabe que o Anderson Silva foi um dos maiores campeões da MMA, veio a ser derrotado exatamente por isso, numa troca de base. Não foi porque a técnica estava baixa, com a capacidade, nada disso. Foi o quê? Numa troca de base, ele trocou, foi pego no contrapé, foi o suficiente para... Tanto que muita gente ficou olhando, assim, estratégia, sei o que aconteceu. Não, ele tinha caído. Entendem isso? Pois bem. Os seleucidas continuavam com a influência sobre Israel, devido... E Jonatas, nesse momento da história, tinha uma grande influência civil e militar, até 142 a.C., que foi o momento que ele sofre uma emboscada e é morto. A história segue. Eu não quero contar toda a história, só para você entender a coisa macro, para chegar onde a gente quer, que é no Novo Testamento. Vem João Hircano, que é filho de quê? De Simão Macabeu. Eles aí já eram chamados de asmoneus? Sim, eles já eram chamados de asmoneus. E aí, passa por irmãos, e aí João Hircano, filho de Simão Macabeu, reina de 135 a 106. E o relógio da humanidade está seguindo. E estamos chegando cada vez mais perto de Jesus. E o que acontece nesse momento? Em Israel, paz e prosperidade era o sobrenome que eles tinham. Viveram um momento maravilhoso embaixo do João Hircano. A expansão asmoneana fez uma coisa que eu chamo você a mais uma grande reflexão. O que gerou a Guerra dos Macabeus? Pergunto eu para você. O que gerou a Guerra dos Macabeus? Fala aí, ô bonitinho. Hã? Tá, mas por que o coroa? Por que o coroa se levantou? O nome de Yahvé estava sendo profanado, o povo estava revoltado já, sendo que um senhorzinho viu que um sacerdote estava se rendendo e ia Sim. fazer aquilo que não era certo, E foi lá para e cima tomou dele atitude. e tomou atitude. Então a pergunta vai dar um passo atrás para vocês. Mas por que chegou a esse ponto? Por que esse sacerdote não estava lá no templo em Jerusalém, estava numa cidade pequena? Qual o nome da cidade? Modim. Modim, exatamente. Por que ele estava em Modim? Por que tinha outro sacerdote em Modim? Por que eles não estavam no templo em Jerusalém? Que já estava... Por quê? Porque já estavam completando 3 anos sem sacrifícios ao Senhor. O templo tinha sido corrompido, profanado, a palavra né, boa, por Antíoco profanado. Epifânio. Sim. E há 3 anos foi proibido qualquer tipo de sacrifício ao Senhor. Aí a gente chega na questão. O culto a Yahvé havia sido proibido. E porque havia sido proibido, gerou revolta. Não foi isso? Passa o tempo. E o que agora acontece? Na verdade, o lance da revolta foi além do... A revolta foi além do proibido. Ficou proibido por 3 anos. E aí, Antíoco Epifânio queria passar para um grau a mais. Agora, você não fazia mais culto aos deuses gregos, né, opcionalmente. Agora era obrigatório você oferecer culto aos deuses gregos. Então, a partir daí é que Matatias, que era o chefe do clã dos Macabeus, né, o sacerdote que partiu ali para a guerra, foi um levante meio que assim intempestivo dele e que causou toda a revolta dos Macabeus. Então eu linko exatamente nesse momento da história. A proibição, a obrigatoriedade geraram o quê? A revolta. Não foi isso? Anos se passaram e agora os Macabeus estão à frente e a descendência asmoneana faz o quê? Eles pegam e, uma vez que estão constituídos como a religião principal de Israel, o que eles fazem? Eles avançam para o território Idumeu, que era o território vizinho, que era de quem? Dos filhos de... Os idumeus eram descendentes de quem? Idumeus. Você tem lá eu ia falar saduceus, os samaritanos e os idumeus, que eram
os circunvizinhos, que eram os parentes, né? Os primos, né? Você pega ali tanto os idumeus como os samaritanos, os judeus vão e entram dentro do território, porque eles eram considerados parentes ilegítimos. Porque na Samaria, quando teve a estratégia da Síria na invasão, eles mandavam muitos povos mestiços dos povos dominados para destruir a cultura local. Era uma estratégia que os sírios e os assírios usavam. Então, eles colocavam essa estratégia, botar... Dos edomitas, que é de Edom. Exatamente. Os idumeus descendem o quê? De Edom, que são quem? Os descendentes de Esaú. Exatamente. Então, você fez o link? Então, são os descendentes de Esaú, que, na verdade, num momento era povo de Deus, mas se corromperam e viraram gentios. E agora eles dominam, estão fortalecidos dentro do território, o que eles falam? Invadiram a gente, agora vamos fazer o seguinte, vamos ver, agora, o contrário, vamos invadir. E aí eles entram dentro do território do meu e o fazem o quê? Obrigam a religião judaica como a religião única e principal, não somente, mais única. O que eles fazem em Samaria? Entram em Samaria e agora obrigam aos samaritanos a adorarem única e exclusivamente a Yahvé por obrigação. Calma aí, não foi exatamente isso que começou a história? Que gerou a revolta? Então, uma outra coisa que eu chamo para você, um grande presente de reflexão para nós essa noite. Cuidado, você hoje pode estar sendo injustiçado. Deus pode mudar a sua história e amanhã você está fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram com você. Acredite, tem gente que sofre, passa, é restaurado e aí vira o quê? Um ajudador, um resgatador vira um Goel. Mas tem gente que, na verdade, parece que está tudo guardadinho lá, como se fosse aquela caixa de Pandora que o pessoal fala, né? Que é só fazer a codificação certa para abrir e fazer o quê? O corneteiro tocar vingança. Fazia a mesma coisa. E aí vem uma grande reflexão para os pais. Cuidado! Se você foi um filho sequelado por vários sofrimentos e dores, você tem uma grande chance de fazer a mesma coisa com seus filhos. E não é o evangelho que pura e simplesmente ter aceitado a Jesus que vai transformar isso. Porque algumas pessoas, algumas linhas teológicas pregam que uma vez que eu aceitei a Jesus, tudo se fez novo. A gente está falando de vida eterna, de livro da vida, ou de temperamento, comportamento, traumas e etc. Então, cuidado. Muita gente, se você olhar mesmo dentro da igreja, acaba tomando as mesmas decisões com os filhos, fazendo as mesmas coisas que os pais fizeram com ele, que os avós fizeram com ele, que os avós fizeram com os pais. E aí algumas igrejas vão entrar numa, entre aspas, debate, não vou dizer uma guerra, mas um debate sobre a questão de se existe ou não existe maldição hereditária. Não vou nem entrar nessa questão agora. Ah, você quer saber o que eu penso? Eu acredito que existe. Se você demole, demônios familiares voltam e te pegam na outra geração. Fato. Mas não é esse motivo, não vamos entrar em conflito agora por causa disso. Vamos continuar focado aqui. Então eles, na verdade, fazem o quê? A mesma coisa que foram feitas com eles. Eles foram curados disso? Não. Eles estão se vingando agora, estão usando a mesma estratégia. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Normalmente, existem coisas que acontecem ciclicamente no universo. O corneteiro tocou a vingança e alguns anos ali na frente, mais ali na frente, aconteceu umas histórias que a gente vai chegar lá, né? Não vou, é só um spoiler, como diria minha filha. E o filho de um idumeu que casou com Maltace, que era uma samaritana, recebeu o título de tetrarca da Judéia. E o corneteiro tocou vingança. Aí alguém fez assim, vocês não entenderam ainda não? Um idumeu chamado Herodes casou com uma samaritana chamada, até esqueci o nome da menina, Maltice, que teve um filho. Quem foi o filho dele? Herodes Antipas. Que vai ser o quê? Considerado tetrarca da Judéia. E aí, cheguei a me arrepiar agora, na época de Jesus. Então, olha como é que as nossas consequências vão construindo uma ponte. Que pode ser uma ponte de bênção ou uma ponte de maldição. Uau!
Agora que pode fazer uau. Profundo isso, né? Já tinha se tocado disso? Já tinha estudado isso? Então você vai ver que todas aquelas coisas que estão acontecendo ali com Jesus na época, a história que está acontecendo, meu amigo, tem um pano de fundo. Tem raiz. Então as coisas, a gente tá seguindo, foi o que eu falei, é só um spoiler, porque isso já vai andar uns 50, 80 anos à frente. Né? Na próxima administração a gente vai chegar lá. Mas eu já te adianto aqui, que o que o povo judeu fez com esses dois povos, lá na frente, cada um de cada povo, e o filho deles é que vai dominar tudo agora. E eu preciso de lembrar o que o filho dele fez, porque se você não sabe, eu vou te dar 2 semanas para você ler os evangelhos. Escolhe um dos 4 e lê. Perfeito? Sim, até matar João Batista ele matou. E colaborou na morte de Jesus também. Então, olha só o que esse homem fez. Mas quem é esse homem? Talvez alguém que tenha trazido muito rancor e ódio no coração. Pelo que foi feito com os pais, com os avós, com os bisavós. Você está entendendo? Talvez seja aquela história que nunca foi resolvida. Agora mudou tudo. Profundo isso, não? Muito profundo. Bom, o que mais? Nesse momento também começa conflito entre os partidos religiosos. Então, a gente também vê na época de Jesus, e já nessa época, que existiam os partidos religiosos. Só que eles começam a se conflitar. E aí você pergunta, por que eles começam a se conflitar? Quando Epifânio IV, não é isso? Epifânio IV. É porque eu, na última ministração, o meu ponto eletrônico falou, você não falou Epifânio é uma linhagem. Você não... IV ou Epifânio. Olha aí, obrigado. Olha, Antíoco IV ou Epifânio. É um só, mas Antíoco que era o quarto. Acho que eu tinha confundido isso né, eu falei o contrário. Então, Antíoco IV, Epifânio, né? Antíoco Epifânio. O que acontece? Ele faz aquilo tudo. E vocês lembram que alguém sacrificou o porco sobre o altar? Sim. Quem sacrificou o porco sobre o altar? Já se fizeram essa pergunta? Talvez seja essa a maior. Não se deixa claro. E aí eu vou até essa semana me debruçar sobre isso para ver se eu descubro. Ele fala. Mas quem entrou no templo para fazer? Será que foi um grego? Ou será que foi um desertor? Porque os sacerdotes naquela época já eram comprados, né? E aí vem a reflexão. O que a gente vê aqui? Na época de Judas Macabeus, digamos que... Lembra que eu falei que os Jogos Olímpicos foram colocados, as roupas foram mudadas, a alimentação, a dietética começou a ser tocada. Traduzindo, a coisa começou a acontecer homeopaticamente. Perfeito? Até que ele foi, deu um sentido, cobrir, firme, descansar. A partir de agora, a ordem é essa, meteu o decreto, e aí a pancadeira começou a comer, certo? Mas a coisa já havia o quê? A transformação de temperamento e coração já estava acontecendo. Amém? Não é isso? Quem estava no poder que acabou se corrompendo? O pessoal do partido dos saduceus. Porque o pessoal dos partidos dos saduceus era mais focado o quê? Digamos, o céu é a terra, né? Eu quero gozar do melhor do céu na terra. Enquanto um outro partido, que era dos fariseus, buscava mais as questões espirituais. Eu acredito nas coisas da vida, da próxima vida, da vida vindoura, a vida ao lado de Yahvé, a vida eterna. Então eles buscavam ter uma vida mais religiosa, mais santa, porque eles entendiam que isso era o chamado galardão que eles estavam colhendo para o quê? Para desfrutar de uma vida eterna. Enquanto os saduceus queriam o quê? Eu quero viver o céu aqui. Enquanto você encontra uma pessoa que quer viver o céu aqui, meu amigo, tem um espírito chamado Mamão que entrega de bandeja para você poder viver o céu aqui. Entende? E é interessante que eu refleti, agora me veio uma história de uma pessoa, por questões éticas, eu não vou dizer o nome, onde essa pessoa foi ofertada de um determinado carro. E aquele carro era alguma coisa que, uau, né? Era um senhor carro, era um carro maravilhoso. Te convido, também acho. E o Espírito Santo trouxe uma palavra para essa pessoa muito interessante. Existem conquistas que são em degraus. Não quer dizer que você não possa ter.
A questão é, você está no momento de amadurecimento, que se você já pegar esse, talvez não dê tão certo o final da história do que se você cumprir capítulos, etapas. Olha que profundo isso. Saio daqui e vou para a vida real. Um analista amigo meu atendeu um rapaz que era dependente de drogas, estava saindo de uma clínica de recuperação e foi contratado pela família e estava em tratamento. E num dado momento ele melhorando, e família melhorando, convívio, voltou a estudar, uma família de muito dinheiro. Os pais chamaram o analista e falaram assim, o analisado falou assim, poxa, meus pais estão tão felizes com o que está acontecendo que eles falaram que vão me dar um carro zero. Aí o analista, chama os pais. Olha só, deixa eu só dizer uma coisa para vocês, não faça isso. Mas ele melhorou tanto, ele saiu da clínica, ele está se socializando, ele voltou a estudar, ele está indo para a faculdade, coitadinho, está indo de ônibus. Não faça isso. Se vocês derem o carro hoje para eles, vocês vão destruir tudo que foi construído até agora. O analista estava amaldiçoando a vida do rapaz? Não, ele conhecia. Ele sabia o que ele estava falando. Porque em parte nós sabemos, em parte profetizamos. Ali eu estou até na dúvida se ele só usou a análise ou se ele... Eu já vi esse filme antes. Não façam isso, por favor. Não, a gente tem condições, ele tem dinheiro. Ele está tendo que ir de ônibus para a faculdade, isso é um absurdo. Eles estavam preocupados com o quê? O status deles. O nome, sei lá, talvez. O fato é, deram um carro zero pro rapaz. Chuta aí quantas semanas. Chuta. Quem conhece do esquema aí? 2 semanas? 1 semana? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aberto aqui, eu vou ligar para esse terapeuta amigo meu, vou só leva essa história, só me diz aqui que ficou um bolão lá na igreja pra gente, né, tirar a dúvida se foi 1, 2 ou 3 semanas. Que demorou para ele parar de fazer análise, para ele começar a mudar o comportamento dele e para ele entrar na droga de novo. Aí o que os pais fizeram? Ai meu Deus, o que a gente fez? Corta a mesada dele. Tudo bem, o que ele fez? Começou a dilapidar e vender pedaços do carro. E agora o segundo estado tornou-se pior do que o primeiro. Então, muitas vezes, né, fazendo um contraponto na brincadeira barra experiência que a gente falou de mães que às vezes dão aquele toquezinho, às vezes, deixa eu melhorar, por muitas vezes, quando os pastores estão te trazendo uma reflexão, não quer dizer que eles têm que ser, né, deterministas. Isso é uma coisa. Agora, ouvir a voz da experiência é outra totalmente diferente. Calma aí, o que a voz da experiência está dizendo? Eu tenho que tomar minhas decisões, eu tenho que arcar com minhas consequências, mas não me custa nada parar e ouvir o que estão dizendo. Porque na multidão de conselhos, diz a Bíblia, há sabedoria. Amém? Então, na hora da retomada do país, da retomada da religião, quem meteu a mão na espada junto com os macabeus? Pergunto eu para você. Querendo restabelecer o domínio em Yahvé, o culto único, uma nação específica. Que partido político fez isso? Entrou de cabeça com eles? Pergunto eu para você. Quem queria voltar à vida espiritual como era, voltar em adoração como era? Quem tinha interesse nisso? Quem estava focado nas questões, o quê? Espirituais. Quem eram esses nesse momento? Os fariseus. Então os fariseus entraram de cabeça nessa guerra junto com os macabeus. E venceram. Passado o quê? Alguns anos. Trocou 3 comandos só. No 3º comando. Agora não mais de um dos filhos, mas agora de um sobrinho. O filho de um dos irmãos. É outra geração que entrou agora no poder. Que é exatamente de... Opa, eu tô com... Correu aqui? Assim. De Janeu. Eles vão o quê? Eles agora começam a mudar de ponto de vista. O Asmoniano, o Macabeu, que está agora à frente, começa a ver o quê? Que é interessante não ser tão inimigo assim do império dominante. Não é tão interessante assim ser tão espiritual. Que no fundo, até que aquelas roupas são bem legais. Pô, os jogos eram maneiros. E aí o que acontece?
ele começa a mudar de lado e dar mais ouvido para quem? Para os saduceus. E os saduceus queriam o quê? Os saduceus queriam viver o céu na terra. E o que significava viver o céu na terra naquela época? Ser amigo do império dominante, que eram os seleucidas. Então, os saduceus levam Janeu para o quê? Para uma aliança, um fortalecimento de aliança com quem? Com um grande império da época. Por mais que isso tivesse, de uma forma subliminar, tendo que comprar o pacote inteiro. Porque quando a gente chega nas TVs a cabo, não é assim? Poxa, mas eu queria tanto o canal X. Não, tranquilo, canal X. Não, tem um pacote para você aqui. Não, mas eu não quero pacote, eu quero comprar o canal X. Não. Para levar o canal X, você tem a disponibilidade do Y200, não sei o que, mas eu não quero. Não importa. Ou tu assina o pacote, ou você não tem o que você quer. Não é assim? Foi exatamente a mesma coisa. Vocês querem essa mudança? Ok, mas tem algumas coisas que vocês têm que levar aqui. Não, mas isso aí não estava nem... Não. Ou é tudo, ou é nada. Então eu convido você a refletir com quem você tem feito alianças. Porque muitas vezes a aliança não se resume àquilo que está diante dos seus olhos. Você precisa entender o contexto como um todo. Amém, igreja? Então, Hircano começou a favorecer os saduceus. Desculpa, eu falei de seu filho, né, Janeu, Hircano. Então, Hircano começa a favorecer os saduceus, ele deturpa a origem da retomada e começa a favorecer a secularização da sociedade israelita. Traduzindo, já se perdeu tudo que havia sido guerreado pela sua família em poucos anos. E aí vem uma outra reflexão. Muitas pessoas que são muito boas, quando ascendem ao poder, se não tiverem uma estrutura emocional e espiritual, correm um grande risco de se corromper. Isso aí é uma estatística. Você vê que estatisticamente isso é muito comum. E aí vem uma reflexão interessante. Não estamos em época de política, então dá para falar com tranquilidade. Muitas pessoas perguntam se pastores podem ou não exercer cargos políticos. Eu tenho uma construção muito clara quanto a isso. Eu não vejo problema nenhum em pastor exercer cargo político. Pelo contrário, eu acho que pastores são as melhores pessoas para exercerem tais cargos. Mas não pare na metade a minha fala. Porque eu vou botar uma vírgula e vou dizer, desde que ele não seja o pastor titular de um rebanho. Mas por quê? Porque uma coisa é eu ter um título, eu ter uma unção, eu ter uma busca e uma consagração. E eu vou focar pelas coisas da sociedade, porque quando você é um governante, você precisa olhar para a sociedade como um todo. E o líder religioso, traduzindo pastor de ovelhas, um cargo específico dentro da igreja, o pastor que é o apacentador, eu não vejo como conseguir juntar essas duas coisas. Conciliar, muito obrigado. Eu não vejo como conciliar. Ah, você é um pastor auxiliar da igreja? Pô, vá lá, eu até voto em você, te abençoo. Ele não pode legislar somente para os crentes. Exatamente. É interessante que aqui no Rio de Janeiro teve um prefeito recentemente que era bispo de uma igreja. O que ele fez quando ele começou a campanha? Ele pediu desligamento da igreja, né, do hall de oficial da igreja. Ele perdeu o título? Não. Ele ele deixou de ser membro da igreja? Não. Mas a partir daquele momento ele não estava mais cuidando de rebanho. Pô, aí beleza, show de bola. Porque quando você junta essas duas coisas, a história já diz que é muito complicada. E é exatamente o que aconteceu na linhagem dos Macabeus. Do momento que ele foi ordenado sumo sacerdote e o governante político, pronto, ferrou. Porque da mesma forma ele tem que estar focado nas coisas de Deus, mas ele tem que estar focado nas coisas administrativas. E, sinceramente, eu não vejo como juntar essas duas coisas. Tanto que na nossa igreja, a gente tem apesar de sermos ainda pequenos, nós já pensamos grande. Alguém perguntou, não, pastor, você viu ali que eu entreguei o dízimo dia tal? Eu falei assim, pô, irmão, desculpa, eu não sabia. Se você veio com o dízimo e pediu para me orar, eu sei que você, porque você não sou maluco. Então vou orar por você. Mas se você entregou depois, eu não sei. Porque eu não cuido das finanças da igreja.
A pastora é responsável pelas as questões administrativas da igreja. Porque se eu estiver aqui batendo, por exemplo, na questão de dízimos e ofertas, eu posso falar com a maior naturalidade e tranquilidade possível, porque eu não gerencio isso. Tá entendendo? Eu posso falar com desenvoltura, com tranquilidade. Eu não estou mandando recado para ninguém, eu estou falando que Deus está mandando eu falar. Agora, se Deus mandou eu falar, eu vou falar, ponto. Então, é essa mesma questão da visão apostólica com essa questão governamental. Se você está exercendo um papel, não é interessante que você exerça o outro. Tranquilo? É o meu ponto de vista. Isso não é bíblico, é o que eu acho e eu estou aqui colocando publicamente. Show de bola? Então, ele, por sumo sacerdote líder, estava focado em quê? Mais focado na estratégia de buscar o poder e não de ser um homem religioso. Traduzindo, ele chutou essa questão religiosa para escanteio e agora ele está focado o quê? Nas estratégias, nas alianças, na articulação, na parte. Então ele esqueceu o outro lado. E, meu amigo, já dizia a gíria do futebol. Lateral que joga avançado faz o quê? Toma a bola nas costas, não é isso? Traduzindo, vai tomar contra-ataque. E aonde a nação é atacada? No mundo espiritual. Ok? Aí sim, a gente chega no outro filho, que é Alexandre Janeu. E aí agora a gente chega em 105 a.C. E a história está andando. 105 a 79, ok? Nesse período, os macabeus já haviam o quê? Declinado espiritualmente. Tinha entrado na bancarrota. A coisa já estava né? Perdeu o sentido. Eles eram guerreiros, eram dominadores, eram fortes, mas o objetivo principal já tinha ido para o ralo. Já havia se perdido, ok? Nesse período eles já estavam em grande declínio espiritual e deram margem para o quê? Para a corrupção. O que acontece? Alexandre Janeu tinha uma característica, ele era um exímio guerreiro. Sabe o que ele faz? Ele realiza um sonho de Israel. Qual era o sonho de Israel dominado em Babilônia, pelos assírios, Mesopotâmia ali, o pau quebrando? Vários momentos eles tiveram o quê? Numa situação de opressão. E ao que eles suspiravam? Pela vinda de quem? A vinda do libertador. Também chamado de quê? Messias, do Messias. E qual era o objetivo deles na vinda desse libertador e desse Messias? Aí a história toma um contexto maravilhoso. Mudar de figura também. Tá, para ser dominador, mudar de figura, etc. Mas eles tinham uma fraseologia. Líder político, tá? Não, mas eles olhavam para o que Israel tinha se tornado naquele momento e falavam: quando o Messias chegar, o libertador chegar, ele vai restituir o quê? Eles olhavam para um delta T, para um ponto específico na história. Que ponto específico era esse? Hã? Voltar para a dinastia de Davi. Os tempos gloriosos de Davi. Entenderam? Então, quando eles olhavam o libertador chegar, era entender o quê? Eu quero voltar nesse ponto específico da história, que tá até a história toda. Mas eu quero voltar aqui, ó. Eu quero voltar no reinado de Davi, porque no reinado de Davi, a gente aqui estava por cima, a gente tinha uma amplitude de território muito grande, todo mundo pagava imposto pra gente, era um negócio maravilhoso. Imagina a questão econômica, como é que era. Era uma prosperidade show de bola. Tranquilo? O que Alexandre Janeu conquistou entre 105 e 80? Pasmem, ele conseguiu cumprir o sonho de Israel. Ele conseguiu, de uma forma virtual, voltar ao domínio no território igual de Davi. Olha só que profundo. Sabia disso? Pois fique sabendo. Ele era um grande guerreiro e restaurou os limites territoriais de onde? Do reinado de Davi. Então ele conseguiu fazer realidade um sonho que a nação tinha há décadas. Talvez, por que não dizer há séculos. Mas, de novo, eu repito, ele restituiu, ele conseguiu o mesmo tamanho de território, mas ele não era um rei como Davi era. Ele era só um ser truculento que gostava de poder. Então foi mais um da dinastia Asmoneana, que era composto de rei e sacerdote.
Janeu era um matador sanguinário e queria só a sua glorificação. O que começa a acontecer? Janeu muda de casaca, né? Como o pessoal, né? Mudar a casaca, isso tem a ver com a guerra, né? Da americana lá no século XVII, XVIII, que tinha os vermelhos e os azuis. Então, quando o cara desertava para outro, ele mudou de casaca, né? Só da vermelha para azul. Então, ele tinha mudado de casaca. Ele chega ao poder junto com a sua família, com a ajuda dos fariseus, com a ajuda das pessoas que queriam ver a transformação, e agora ele está andando, beijando a mão dos saduceus. Ele está trazendo para dentro da nação exatamente o que eles lutaram para botar para fora. Ele está fechando alianças com quem a gente expulsou. Meu amigo, para imaginar o conflito dentro dessa igreja, o conflito dentro dessa nação. Como diria um bom carioca, o bagulho ficou doido. E aí eles começaram a conflitar entre eles, mas como eu disse, ele era um grande guerreiro, era um cara truculento. E o que ele faz? Como é que eu vou dominar essa nação de novo? Vou chamar para conversar? Era uma opção, chamar para conversar. Eu sou articulador, vou fazer política aqui e vai botar a paz. Ele fez isso? Ele usou uma outra estratégia. Que outra estratégia era essa? Meu filho, é comigo ou é contra mim? Não sei o quê. Ele pega e mata 800 líderes dos fariseus. E manda crucificar os 800. Você tem noção disso? 800 líderes fariseus são crucificados. Porque não aceitaram a atitude dele de se vender para o Império Seleucida de novo. Sabe, tem uma coisa interessante nessa história que está no subliminar. Aqueles homens foram crucificados? Foram. Mas eles não mudaram, eles não se venderam. Eles não se entregaram. Eles não deixaram, não, caramba, estão matando todo mundo que era... Não, eu continuo mantendo a minha posição. Porque, como eu disse, esses homens, os fariseus, tinham uma visão mais espiritual. Então é aquilo, eu estou morrendo porque eu estou defendendo Yahvé, meu amigo, eu fico imaginando eles podendo ler o spoiler de Paulo e de repente Paulo parafraseou alguém da história e falou assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não vou entregar os pontos, não vou baixar a guarda, não vou me vender. Não, eu já vi porco sendo sacrificado, eu não quero voltar a isso. E se eles estão indo por esse caminho, eu não quero ir por esse caminho com eles, então eu prefiro morrer do que voltar a ver a minha nação passando por tudo que havia passado. Está entendendo? Existem muitos momentos na nossa história que nós somos confrontados sobre qual é o nosso real posicionamento, quem nós somos, do que nós somos feitos. E aí passa pelo mundo espiritual, passa pelo mundo físico, passa pelo campo intelectual, passa pelo campo profissional. Isso pode ser, essa frase pode ser encaixada em vários momentos da nossa vida. Muitos momentos da nossa vida. Amém? Bom, já indo para o final por hoje. Olha que interessante. Quando ele estava já no leito de morte, né? Quando Jameu já estava no leito de morte, ele vai e para refletir. Cara, eu fiz muita besteira, matei um monte de fariseu. Pô, os caras, na verdade, ajudaram a nossa família. A gente está aqui por causa deles. E, pô, cara, dei mancada. O que ele faz? Chama a esposa dele. Mulher, chega aí. Salomé, chega aí. É essa Salomé Alexandra. Salomé, cometi muitas gafes, eu fiz muitos erros e... Posso falar uma coisa? Você vai assumir no meu lugar. Faz uma gentileza. Restabelece a paz com os fariseus. Pô, cara, eu dei mancada, dei mole, o que eu fiz não... E aí ele pede para ela fazer essa articulação política voltando a uma união em nação. E assim foi. Nesse momento da história, foi o primeiro momento da história que uma mulher dominou Israel. Foi exatamente Salomé Alexandra. Ela era a esposa de Janeu. O que aconteceu no reinado dela? Mulheres, me diz aí. Os homens estão olhando de lado agora para as mulheres. O que né? Tipo assim, perguntou para elas, não foi para mim. O que Bateu doído? Ó, a outra aqui, ó, a mãe já. Mãe de adolescente já, com sangue no olho já, porque o filho dormiu até meio-dia, né? Rígida ali. Vó, vou perguntar uma avó. E aí, vó, o que aconteceu no reinado de Salomé? Perguntei para as avós. As avós já estão com o coração mais mole, né? Tal. E aí, o que aconteceu nesse reinado? Eu vou te dizer o que aconteceu nesse reinado. Houve paz e prosperidade. Sim.
Foi um momento de paz e prosperidade. Ela outra, o quê? Perdi alguma coisa? Ué, porque o marido deu spoiler pra ela. Quer ir bem no teu reinado? Meu amigo, vou te cantar pedra. Né? Vou dar o papo, como diz essa ministração gravada no Rio de Janeiro, caso você tenha dúvida. Né? Vou dar o papo. Meu irmão, fecha com os fariseus, pede desculpa, entendeu? Fala que eu me arrependi aqui no leito de morte, que eu dei mole matando os caras, bota nome de rua pros caras. Se fosse no Rio, eu faria isso, né? Bota nome de ponte, de viaduto nos caras que morreram, faz menção. Olha só, eu já ia falar um negócio aqui, já ia falar assim, pastor, paga aquele auxílio lá por quem é, né? Dá aquele auxílio lá. Ai, meu Deus do céu. Jesus, toma conta. Então dá aquele auxílio lá pelos que morreram em combate e vamos que vamos. E aí a paz reinou. Ficou tudo em paz. Só que, no momento que ela faz a passagem, acontece uma coisa interessantíssima. Chegou a hora da sua morte e os seus filhos, Hircano II e Aristóbulo II, precisam decidir sobre quem vai subir ao poder. E o que acontece? Eles começam a se degladiar. Começa o choque, começa o conflito entre os dois. E o conflito aumenta, e o conflito aumenta. E aí o que a gente vê? Por conta desse conflito, né, traz estabilidade para a nação. Porque a Bíblia nos fala que reino dividido não subsiste. Quem falou isso? Jesus. Por que Jesus falou isso? Na verdade, ele estava fazendo, sabe o quê? Chamando a memória daqueles que estavam à sua volta, um fato, é lógico que ele falava das questões espirituais, sobre o mundo espiritual, sobre a queda de Lúcifer, né? Mas Jesus muitas vezes usava parábolas. Dessa vez não foi diferente. O que ele estava fazendo? Ele estava, na conversa que ele estava tendo com os israelitas, trazendo um fato histórico para ele. Porque nesse momento, quando Salomé morre e os seus dois filhos, Hircano e Aristóbulo, assumem o poder, eles não conseguem se entender. Então, nesse momento, é a primeira vez que acontece a ruptura, o quê? Dos Asmoneanos. E agora o conflito está acontecendo. Faz, desfaz, manda, desmanda, e a coisa vai choque, choque, choque na nação. Só que o que acontece? Cada um tinha um grupo de conselheiros, de ajudantes. Ok? Os comandantes, os assessores de um, olham e falam, cara, esse cara vai levar a nação pro buraco. Mas tivemos uma ideia. Vamos procurar ajuda, enquanto é tempo. Os conselheiros e os assessores do outro veem a estabilidade dele e falam, cara, esse cara vai acabar matando o irmão, esse cara não tá com a cabeça no lugar, isso vai dar pane. O que a gente precisa fazer? Procurar ajuda. Eita, alguém fez assim, ó. Eita. E aí, essas duas equipes, de uma forma brilhante, resolvem pedir ajuda a quem? A alguém que, nessa época agora, já 70, 60 a.C., começa a nascer o quê? Uma nova grande potência. Que grande potência é essa que está ascendendo nessa história da humanidade, nesse momento, na história da humanidade? Pergunto eu para você. Que vinha crescendo dos Ptolomeus, exatamente. Que vinha ali fortalecendo do lugar da área dos Ptolomeus e agora começa a crescer naquele território antes dominado por Alexandre e agora era só uma fração pequena que um general ficou ali, mas de repente começa a mudar a história e ele começa a ganhar roupagem, começa a ganhar força mundial. De quem a gente está falando? Do Império Romano. E agora a gente está muito mais perto da história de Jesus do que você imagina. Os dois grupos de assessores resolvem pedir ajuda a alguém para só intervir. Tipo assim, cara, vai lá e conversa com fulano. Aí o outro grupo, poxa, a gente está com um problema muito grande, tá vendo uma estabilidade. Ah, tá vendo uma estabilidade? O que está acontecendo? Desabafa comigo. Não, a gente está ali naquele grande império ali, aquele grande domínio ali da Palestina, mas eles não estão... Chega ali, são pessoas tão cultas, tão inteligentes, tenta ali conversar com ele, tenta... Ai, pô, caramba, tá acontecendo isso lá na Palestina. Poxa, cara, vou fazer o seguinte, a gente vai sair aqui de Roma,
vai dar um pulo lá para conversar com eles. E o que aconteceu? Pergunto eu para você. Agora, a nação de Israel não está mais com problema. Com quem? Com o Império de Seleucida. Agora, eles têm uma nova situação. A ajuda do Império Romano. Só que o Império Romano, quando chegou, olhou tudo, falou, quer saber de uma coisa? Eu sei como resolver o seu problema. Agora é tudo meu. A partir de agora, nós incorporamos toda a Palestina ao território de domínio romano. E de novo eu falo para você, muito cuidado com quem você faz alianças. Cara, mas me propôs, me ofereceu, cara, era tudo que eu... Cuidado. Muito cuidado. Sabe, eu termino essa mensagem te contando uma história da vida real. Eu conheci um homem que tinha um grande amigo. E esse grande amigo era muito inteligente. E esse homem tinha outros grandes amigos. Só que entre esses grandes amigos, ele era o mais culto, o mais estudado, o mais... Talvez, não vou dizer o mais inteligente, era o mais estudado, fato, ele tinha um grau de formação maior. Mas ele era o mais astuto entre todos esses amigos. E aí o que ele chegou para os amigos e falou, gente, eu queria propor um negócio, eu estou vendo vocês aí numa bancarrota, numa dificuldade, cara, isso não está certo. Eu estou aqui bem, eu estou andando bem, meu carro é bom, né, minhas roupas são boas, minha mulher é loura, porque mulher loura é caro. Se você não casar com uma galega de verdade, essas mulheres que se fazem louras, Jesus, tem um custo, né? Que lindo, que lindo, que caro, né? Então, eu vou pedir ajuda aqui. Tem algumas mulheres que se fazem louras e outras se fazem de cabelo liso, que é um outro mistério monetário também, é um mistério monetário. Quando as duas se juntam, então, Jesus, ora por prosperidade na causa, porque para ser loura e ter cabelo liso, quando as duas coisas não são naturais, aí é mais caro, aleluia, né? O Jesus tem irmão que depois vai marcar gabinete. Se você quiser marcar gabinete aí, procura depois, bota aí no story aí embaixo. Meu pastor, eu quero um gabinete para falar sobre isso aí, sobre a minha conta do cartão de crédito, nos lugares lá que aparece com nomes em franceses. E aí a gente vai conversar sobre isso. Mas o fato é, esse homem convidou os amigos para assinar uns documentos. Ah, besteira, o que é isso? Não, é só uma besteirinha que vocês vão assinar aqui. E porque vocês vão assinar, vão botar o CPF de vocês nisso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para vocês uma bonificação de não sei quantos R$1.000. Eu vou chutar hoje que talvez seja um valor de 3, de 4, de 5 mil reais. E aí os amigos chorando de emoção, caramba, você pensou na gente, você está cuidando da gente. Você é nosso amigo. E depois de um tempo ele chegou e falou assim, cara, deu certo, eu tô sentindo que vocês estão vestindo uma roupa um pouco melhor, vocês estão bem, a mulher de vocês agora é loura, então eu tô, né, para manter esse negócio aí, meu amigo tá... Calma, quero te ajudar. Bota seu CPF nesse papelzinho aqui, assina, e eu vou dar ali um kit de manutenção à lourice da sua esposa. E assim ele foi ajudando os amigos. Até que um belo dia, esses amigos viram alguém batendo na sua porta. E quando bateram na porta, era a Polícia Federal. O negócio até caiu ali. A casa literalmente caiu. A casa do Guilherme caiu. Sorte que o Guilherme não caiu com a casa, caiu só a casa. O Acha até abraçou ali a mãe, né? Ai, meu Deus, a Polícia Federal, até as crianças sabem que o negócio é feio. E de repente alguém batia na porta, mas o porteiro não anunciou ninguém, o cachorro não latiu, porque o cachorro também conhece. Quando o cachorro já se escondeu, tipo assim, eu vou me esconder, porque eu não tenho paz que não, porque os cachorros da Polícia Federal só cachorrão sinistro. Então até o cachorro, até o vira-lata se escondeu. Não sei se você já viu, incursão do Federal, nem cachorro late. Meu amigo, poste, acende luz, o negócio é quase mágico. Deus abençoe os homens da Polícia Federal. O fato é, a Polícia Federal já estava intimando aqueles amigos para responder. O que a gente fez de errado? O que vocês fizeram de errado? Vocês são donos da firma que fez isso? Não, eu nunca fiz isso, eu nunca entrei nesse lugar, eu nunca fui nem nesse endereço. Você conhece essa assinatura? Hã? Conheço. É sua?
É. Então como é que você não sabe? Não, eu só assinei isso para um grande amigo. E você? Não, eu assinei isso para um grande... E você? Eu assinei isso para um grande amigo. Aqueles amigos descobriram que eles foram traídos. O amigo tinha enriquecido pelo nome deles. E ele mesmo não estava respondendo a nenhum processo. A história de Israel se repete ainda nos dias de hoje. Tem muita gente de com mau caráter ou má índole. Alguns que se dizem até crentes. Cuidado. Porque nem todo macabeu é fiel ao Senhor. Nem todo macabeu é aliado de fariseu. Nem todo macabeu quer ver o templo ser reconstruído ou a religião pura ser restaurada. Tem macabeu que só quer o poder, só quer o dinheiro, só quer a fama. Então, em nome de Jesus, eu quero pedir a vocês, Igreja do Senhor, muito cuidado com quem você fecha as suas alianças. Que vocês possam sim ter alianças, mas alianças saudáveis, alianças em Cristo, alianças de paz. Que vocês possam ver pessoas que realmente ombreiam ao teu lado, sorrindo quando vocês estão sorrindo, mas chorando quando vocês choram. Queria te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus, eu quero orar por você.